e o teu nome está acima de todo nome. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
Obrigado, Deus.
A salva do Senhor Todo-Poderoso. E se você está aqui e tem alguma situação numa área física, de enfermidade, ou se alguém que está na sua casa precisa da providência do Senhor, você vai representar, você vai dar um passo de fé onde você está e você vai se colocar de pé. Se for uma questão de ordem emocional ou espiritual, também você vai fazer a mesma coisa e nós vamos ter um tempo de oração aqui, amém? Então, pela fé, nós vamos aqui interceder, porque nós estamos no culto da terça-feira da esperança. Senhor Jesus, nós diante de Ti, nós colocamos todos os pedidos de oração nesta noite. Nós estamos aqui, ó Pai, com um só clamor, nós intercedemos para que o Senhor venha com a Sua palavra de cura sobre aquelas vidas preciosas que precisam agora das Tuas misericórdias. Doenças crônicas, pessoas que estão agora nesse momento com hipertensão, com diabetes, ou seja, qualquer outro problema, basta só uma palavra sua para que haja restabelecimento da saúde. Aqueles que estão com diagnóstico de tumores, que aqueles que foram diagnosticados e estão desenganados pelos médicos também, que haja cura, Senhor, haja providência do Senhor e a misericórdia do Senhor. Pessoas com dores constantes no corpo, pessoas com enfermidades diversas, problemas cardíacos, problemas, ó Pai, nas articulações, nos ossos, problemas nos pulmões, problemas respiratórios. Nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor, para que haja providência do Senhor, haja graça, haja cura em nome de Jesus. Problemas, ó Pai, pessoas que estão em tratamento, estão com dependência química, pessoas que não conseguem dormir, que estão com problemas, ó Pai, de insônia, problemas crônicos. Ó Pai, nós pedimos, Tu és Jeová Rafá, o Senhor, nós clamamos que haja cura para todo o corpo no nome de Jesus. Ó Pai, só o Senhor pode sarar, e nós clamamos aqui.
Nós oramos, ó Pai, por todos os pedidos, nomes de pessoas que foram solicitados, e também nós clamamos a Ti pela providência do Senhor. Se há vidas aqui que precisam de cura, quanto também, ó Pai, diante de Ti, com temor e com tremor, com reverência, diante do Teu santo e bendito nome, nós, ó Pai, oramos também por aqueles que estão em depressão profunda, por crises de ansiedade, por aqueles que estão com pânico, medo constante. Que haja, Senhor, ação do Espírito Santo em nome de Jesus. Pessoas que estão com tristeza, sem explicação, pessoas que estão no luto não resolvidos, pessoas que estão na solidão, pessoas que estão abandonadas, com sentimento, ó Pai, de crises constantes, traumas do passado, rejeição. Ó Pai, há poder no Teu sangue precioso para curar, e que a Tua vontade seja estabelecida, que a vontade de viver daqueles que perderam, ó Pai, a motivação, volte em nome de Jesus. Que haja, ó Pai, o término do complexo de inferioridade, que vidas sejam, ó Pai, alcançadas pelo Teu amor, e venham receber o valor que o Senhor tem dado a cada um, são preciosas diante de Ti. Ó Pai, nós oramos por aquelas vidas que foram marcadas pelo abuso emocional, que haja cura em nome de Jesus. Aqueles que passam pela autossabotagem, instabilidade emocional, que haja cura no poder do nome de Jesus. Aqueles que estão com falta de propósito e direção, que haja direção no poder do nome de Jesus. Nós, ó Pai, oramos e cremos. Aonde a dor emocional, entra com Teu bálsamo, cura os corações quebrantados e levanta os caídos. Haja alegria do Senhor, em nome de Jesus. Nós também oramos por frieza espiritual, por aqueles que estão enfrentando problemas espirituais, vida sem oração, falta de fome da Tua palavra, opressão maligna, desânimo, seja o que for, Senhor, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Os jovens perdidos no pecado, nas drogas, que sejam alcançados, lares que estão divididos espiritualmente, prisões espirituais, prisões nos vícios, nos hábitos ruins, sejam todas as barreiras caídas por terra, no poder do nome de Jesus. Que haja direção, e nós profetizamos pela fé a ação do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar, dando glória a Jesus. Nós cremos na bondade do Senhor. Você crê? Queridos, conheça Deus pelo seu nome. Na primeira terça-feira, que nós começamos aqui com essa série de mensagens, incentivando toda a igreja a estar presente nessa jornada, nós falamos sobre Jeová Jireh, o Senhor que provê. Na segunda terça-feira nós falamos sobre Jeová, o Senhor é paz. Na terceira foi Jeová, o Senhor que sara, que cura. Na quarta foi Jeová El Elyon, o Senhor Altíssimo. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Shammah, aquele que está presente. O Senhor está presente. Esses nomes e títulos, irmãos, eles revelam diferentes aspectos do caráter de Deus. É evidente que nós cremos que não são vários deuses, é um Deus que se manifesta em várias áreas, em vários aspectos da vida humana. Um Deus tão amoroso, tão gracioso, que está presente. Esse é o Jeová Shammah, que nós vamos falar aqui rapidamente. Eu gostaria que você estivesse atento, porque
nós sempre liberamos uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra para você anotar, não somente aí no seu caderninho talvez, mas também você anotar aí na tábua do teu coração, registrar para sempre. Que essa semente nunca saia do seu coração. Amém? Queridos, o texto base é de Ezequiel 46, versículo 35. Ezequiel 48. O profeta Ezequiel fica no Antigo Testamento, 48, versículo 35. E nós vamos ler a parte B desse texto. Vamos ler a parte B desse texto, todos encontraram aí, também está provavelmente no telão, né? Então vamos ler todo mundo junto, vamos lá, sejam os meus olhos aí, 3, 4. E desde aquele dia será o quê? O Senhor está ali. O Senhor está presente, Jeová Shammah. Para você se situar nesse contexto, nesse versículo que nós colocamos como base, imagine chegar, irmãos, num lugar totalmente destruído. É assim que o povo de Israel estava, em cinzas, em ruínas, em dor. Você pensaria, como eles também pensaram, Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu daqui, Deus se esqueceu da nossa cidade, Deus nos abandonou. Mas é justamente, irmãos, nesse cenário que Deus escreve um novo nome sobre a cidade. E é Jeová Shammah, o Senhor está presente. E nós podemos declarar isso sobre Andradas, sim ou não? Talvez não seja em destruição como o povo de Israel está, mas talvez podemos aqui colocar vidas que Andradas precisam ser alcançadas. E talvez você esteja aqui também com o coração e a alma sedenta, talvez esteja passando por um sofrimento, dores, eu não sei qual é o nível, ou talvez qual é o nível de engajamento espiritual que você tem tido diante do Senhor, eu não sei. Mas a resposta que nós encontramos na palavra do Senhor é que Ele está presente. Esse texto mostra, primeiro, que Deus promete restaurar um povo quebrado e uma cidade destruída. Ele promete restaurar. E Ele restaurou a sorte. Israel estava em exílio, irmãos. Para aqueles que conhecem o contexto histórico, Jerusalém estava em ruínas e o templo onde eles adoravam o Senhor havia sido destruído. Mas houve uma promessa de restauração. Segundo, a presença de Deus será um novo marco de identidade do seu povo. Então, não é mais o templo físico que define a glória de Deus. Não é mais. O mais importante que é estabelecer relacionamento uns com os outros, e que bom que você veio adorar o Senhor aqui nesse lugar, né, em comunidade, mas como o povo de Israel estava carente, não é mais o templo físico que define a glória de Deus, mas a certeza de que Deus estava com eles e está conosco. Então isso faz toda a diferença. A nossa verdadeira identidade não está mais nas paredes, não podemos subestimar isso, mas está na presença do Deus Altíssimo. É isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor Jesus. Terceiro, o centro da cidade restaurada será a presença e não a política. Não é o contexto, o sistema de governo
Porque desde aquela época se tinha muita expectativa, e talvez nos dias de hoje também não é diferente. Mas, irmãos, o novo centro de Jerusalém não será o rei nem o trono terreno, mas o Senhor ali. Então, as nossas expectativas não podem estar voltadas, a nossa esperança não pode estar limitada a sistemas de governo, aos reis, aos governantes, mas de estabelecer em nosso coração que, independente do que possa acontecer, o que vier a acontecer, irmãos, o Senhor está ali, o Senhor está aqui, comigo. Então a cidade é diferente, irmão, porque quem reina agora é o próprio Deus. Quem estabelece a restauração é Deus, é aquele que restabelece e organiza as nossas vidas também. Caso alguma coisa esteja em desordem, caso alguma coisa esteja desorganizado. Essa era a situação e o contexto daquela época. E aí a gente consegue extrair algumas verdades. E a primeira verdade é que Ele está presente mesmo quando tudo parece perdido. Deus não está distante da sua dor, mesmo que você passe. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, hoje eu só vim agradecer e glória a Deus, porque o cristão não pode só viver na dor. Porque se ele viver somente na tristeza, se ele viver apenas no sofrimento dessa vida e não encontrar abrigo em Cristo, alguma coisa está errada, alguma resistência está tendo. Precisamos avaliar quais são as resistências que temos de não mergulhar na presença de Deus. E eu quero dizer isso para você: quanto é maravilhoso, que bênção quando nós nos mergulhamos na presença do Senhor. Nós entoamos aqui cânticos relacionados a isso. É na presença do Senhor. Posso passar pelo vale, posso passar pelos desertos, posso passar o que tiver, situação de altos e baixos, ou como o apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 4, e ele diz à igreja, aquela amada igreja: eu sei passar pelos momentos de fartura, de escassez, tendo muito, tendo pouco. E ele vai relatando ali nos versículos 10 ao 12, e é quando ele chega no versículo 13, ele diz aquele texto que você já está acostumado e você já ouviu, ou provavelmente você já deve ter colocado na sua geladeira, e ele diz: tudo posso naquele. E aí quando a gente só pega esse texto, a gente acha que é vitória o tempo todo, mas não, é vitória o tempo todo, mesmo quando a gente não vê milagre. Porque as nossas convicções não é aquilo que a gente consegue ver, mas aquilo que a gente consegue andar pela fé. Porque fé não é sentimento de troca, é pelo contrário. Fé é confiança. Eu posso passar por problemas e dificuldades, posso tomar decisões erradas ou acertar muitas das minhas decisões, das minhas escolhas, porque eu sou vulnerável a isso, mas o Senhor sempre estará comigo, o Senhor sempre estará ali. Você crê nisso? Então Deus não está distante das nossas dores. Segunda verdade, Ele está presente nos vales onde muitos desistem.
Numa situação como o povo de Israel, se a gente for fazer aqui uma leitura, eu sempre incentivo você a mergulhar nas Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus nos edifica, ela nos fortalece. Busque conhecimento na sua palavra, busque direção. A palavra de Deus está acessível a você, você não precisa esperar cultos de terça-feira, ou de quinta, ou de domingo. Você pode simplesmente abrir a sua Bíblia e meditá-la na sua casa, no ambiente do seu lar, e você pode buscar direção, porque o Espírito Santo vai te dar direção. E com isso, irmãos, num tempo da qual nós estamos vivendo hoje, tempos difíceis para alguns, ou tempos de vitória para outros, o vale, que representa momentos de dificuldades, traz medo, traz angústia. Mas o Senhor, Ele nos orienta. E no Salmo de número 23, que provavelmente você também deve conhecer, quase no finalzinho lá, Ele diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque o Senhor está. Jeová chamar, o Senhor está ali. E deveria sempre nos impulsionar a crer nessa verdade, querido. Então, Deus não evita os vales. Pelo contrário, Ele entra neles com você, para transformar a morte em vida, medo em fé e cinzas em testemunhos. Então, quando o milagre acontece na sua vida, sabe por que Deus permite, muitas das vezes, passarmos pelos vales? Para que a gente glorifique a Deus. Para que a gente venha num culto da terça-feira da vitória e venha: pastor, eu quero contar um testemunho aqui, como a gente tem ouvido. Pessoas que Deus tem agido com graça, misericórdia. E mesmo quando Deus não quer dizer sim, Ele responde com não e dá livramento lá na frente. Então, irmãos, Deus reverte o nosso quadro. Você crê nisso? Deus reverte o seu quadro, meu irmão. Eu não sei como que está o seu coração. Então descansa nele. Descansa. O salmista, no Salmo 42 e por coincidência boa, também no Salmo 43, repete as mesmas afirmações, dizendo: ó, por que te abates, ó minha alma? Espera em quem? Em Deus, porque eu lá louvarei. Então, olha, espera, as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar. Aproveite o presente de Deus. Você está vivo. Quem está vivo aí? Que bom eu ouvir você dizer um amém tão gostoso, numa terça-feira. Hoje não está tão frio, pelo menos aqui dentro, porque a presença de Deus está nos aquecendo, amém? Terceira verdade, Ele está presente quando você não sente, mas Ele está presente. A ausência de sensações não é ausência de presença, porque muitas das vezes nós podemos estar aqui no culto, ou podemos estar em casa, e muitas das vezes a gente precisa sentir algo, ou ser motivado a se derramar diante do Senhor. Eu quero te dizer, não espere isso acontecer, faça isso de forma natural, até porque, queridos, o conselho da parte de Deus aos nossos corações é que nós precisamos adorar ao Senhor Jesus em espírito e em... Você sabe o que é espírito? Eu tenho ensinado aqui você. É um espírito, numa forma bem didática, significa de forma espontânea, voluntária. Nós não podemos ser obrigados a adorar ao Senhor Jesus, pelo contrário. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus. Que bom estar aqui em comunidade. Não pode ser um peso. E se você sente isso como uma obrigação, uma religiosidade, não permita isso. Permita que o Espírito Santo retire isso do seu coração. Porque muitas das vezes o inimigo vem para pressionar a nossa fé e dizer: por que você vai ao culto hoje?
Mas você reverte a situação dizendo: eu vou ao culto hoje porque eu quero sentir a tua presença em comunidade, e eu quero ouvir a tua palavra nessa noite, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então é isso que nós sentimos. O Salmo 139 expressa isso, a onipresença de Deus. O Senhor está ali, o Senhor está aqui, Ele não se limita a essas paredes. Os pedidos de oração que nós colocamos aqui, que nós aqui intercedemos, que nós colocamos diante do Senhor Jesus, Ele ouviu, e Ele está atento, e Ele está lá aonde você orou. A presença de Deus não depende do nosso humor, se nós estamos alegres, se nós estamos tristes, se não estamos sentindo alguma coisa. Ele não depende disso, mas da sua aliança eterna. A minha fé não depende de emoção, mas de ouvir a voz do Senhor na sua palavra. Eu não posso ser guiado pelo que sinto, mas por quem Deus é na minha vida, da minha história. Eu não posso ser guiado por visões desse mundo, porque os homens têm suas limitações, o coração do homem é mau. Nos dias bons, nos dias escuros, Ele continua sendo Deus, Emanuel. Você crê nisso? E para encerrar, porque não dá mais tempo, eu espero que você esteja recebendo da parte do Senhor nesta noite. Quarta verdade, Ele está presente para este tempo. E é um tempo onde o Senhor quer realmente se revelar com poder e grande glória. Deus está levantando uma geração consciente da sua presença, porque não é possível, irmãos, vivemos uma vida cristã sem a consciência da presença dEle. Ele não quer que você viva em uma fé superficial, mas Ele quer que você mergulhe no oceano do Espírito e sinta a presença dEle constante. Não é tempo de retroceder. Por que você quer sair da presença de Deus? Por que você não quer assumir mais compromisso diante do Senhor? Por que você resiste à graça dEle todos os dias, dizendo: não, tem que ser do meu jeito? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então, não é um tempo de religiosidade seca, mas é um tempo de manifestação real, viva, como quem carrega a presença de Deus. E aonde você chega, aconteça algo maravilhoso. Os céus venham se abrir, as cadeias venham a cair e a atmosfera venha a mudar, porque você carrega a presença de Deus lá. E eu quero dizer isso nessa noite. Há um toque do Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, o Senhor, Jeová Chamá, está presente em Andradas. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3, que os olhos do Senhor acampa sobre todos. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Ele está aqui e Ele quer ouvir a nossa oração nessa noite de entrega. Você crê? Então vamos se colocar de pé em nome de Jesus. E você vai declarar isso pela fé, você vai orar. E nada de resistência, porque a vida é preciosa. Num susto, a gente já pode encontrar com o Senhor Jesus. Então, eu não quero aqui dizer para você que você tem que viver com esse medo, não. Pelo contrário, venha entregar a sua vida a Cristo Jesus. Venha sentir a presença dEle na sua vida, na sua caminhada. Porque as nossas escolhas determinam o nosso futuro. E talvez você não tenha outra oportunidade
para ouvir isso, mas o Senhor te ama tanto, Ele ama você. Então, vamos orar. Abra o seu coração. Se você está aqui, comece a se derramar diante de Deus. Comece a orar. Senhor Jesus, nós cremos que Tu estás presente nesse lugar. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa casa é habitada pela Tua presença, pois Tu és Jeová Shammah. Nós, ó Pai, rejeitamos toda a sensação de abandono, porque sabemos que Tu estás nesse lugar. Nós recebemos a Tua presença em todos os momentos da nossa vida, seja nos vales, nas lutas, nas noites escuras, independente dos momentos, que a Tua presença venha a ser constante. Nós cremos que o Senhor está nos restaurando, ó Pai, e tudo aquilo que foi destruído seja destituído, seja restituído em nome de Jesus, restaurado. Nós tomamos posse pela fé de uma nova identidade marcada pela Tua presença. Transforma os corações e que nós, ó Pai, venhamos a sentir a Tua presença tão forte nesse lugar, a ponto de nos tornarmos cada vez mais discípulos do Senhor. Nós, ó Pai, somos definidos não pelo passado, mas pela Tua presença no dia de hoje, e nós declaramos que não andamos sozinhos mais, que o Senhor caminha conosco, e a Tua presença faz toda a diferença, Pai. Nós consagramos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito como morada da Tua presença, morada do Teu Espírito na nossa vida. E nós profetizamos, ó Pai, que este é o tempo de recomeço, com a Tua presença no centro, e nós declaramos que nenhuma crise é maior que a Tua presença em nós, e nós nos rendemos e clamamos a Ti. Tu és Jeová Rafá, o Senhor, Tu és o Jeová Jireh, Tu és o El Leão, e Tu és Shammah, e nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Não vivemos mais como órfãos, pois sabemos que o Senhor está conosco, e nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você crê assim? Sentiu a graça de Deus? Amém.